Bom dia. Polícia Federal investiga se houve má conduta e proteção ilegal a criminosos por parte de policiais civis do Rio de Janeiro. Bolsonaro desautoriza sua equipe de falar sobre a possível recriação da CPMF. Especialistas dizem que a prova de redação do Enem deverá ser mais exigente neste ano. Primeiro-ministro de Israel agradece decisão de Bolsonaro de transferir a embaixada para Jerusalém. Procuradoria Espanhola pede pena de até 25 anos de reclusão para líderes separatistas da Catalunha. Mega Sena pode pagar prêmio de 10 milhões de reais neste sábado. FIFA realiza estudos para alterar mais 3 regras do futebol. O Membol divulga as datas das semifinais da Copa Sul-Americana. Acidente de trânsito na M070 deixa 3 pessoas feridas, dentre elas 2 crianças. Polícia faz apreensão recorde de maconha em um porto privado no bairro da Compensa. Foram mais de 900 quilos. Estes são os destaques do Jornal da Manhã, que está começando agora. 5h58 em Manaus. Previsão do tempo. Sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Os termômetros devem variar entre 22 na mínima e 35 graus centígrados na máxima. A temperatura no momento aqui no sítio histórico de Manaus está na marca dos 25 graus com umidade relativa do ar em 86%. O clima-tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 15 milímetros hoje. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, CPTEC-INPE, confirma a previsão do clima-tempo para a máxima de hoje, elevando-a para 37 graus. Já o Instituto Nacional de Meteorologia reduz a previsão da temperatura máxima de hoje para 30 graus e confirma céu nublado com chuvas esparsas. Sábado, 3 de novembro de 2018. Dia de São Martinho de Lima. Também é o dia do guarda florestal e o dia da instituição do direito de voto da mulher. Já se passaram 307 dias do ano. Faltam agora 58 para terminar 2018. Normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos de Manaus durante esta madrugada. O que diz a história? Fatos acontecidos nesta data. A Nicarágua alcançava sua independência em 1821. O poeta maranhense Gonçalves Dias morria em naufrágio quando retornava ao seu estado em 1864. Em 1867 morria a Marquesa de Santos, Dona Domitila de Castro e Melo, que foi amante do imperador Dom Pedro I. Independência do Panamá em relação à Colômbia em 1903. Era fundado em 1907 no Rio de Janeiro o Hospital Souza Aguiar. Instituição do direito de voto para a mulher no Brasil em 1930. Getúlio Vargas tomava posse como chefe do governo provisório em 1930. Vitória de Montgomery sobre Rommel na Líbia em 1942. Era lançada ao espaço no satélite soviético Sputnik 2, a cadela Laika, em 1957. Morreu em 2002 o ator norte-americano Jonathan Harris, o Dr. Smith da série original Perdidos no Espaço. Manaus, 6 horas. Bom dia, Edson, bom dia, ouvintes. Bom dia, Jean. Vamos às matérias. As artes marciais irão dominar o Centro de Convivência da Família Madalena Arcidal, no bairro de Santo Antônio, neste sábado, a partir das 8 horas, com a realização de 3 eventos na área de lutas, que são o 17º Eco Open de Taekwondo, o 6º Campeonato Amazonense de Bonsai e o 3º Festival Curumim de Taekwondo. Organizados pela Federação de Taekwondo do Estado do Amazonas, os eventos contam com o apoio do governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL, e terão entrada gratuita. Com a participação de aproximadamente 120 atletas nos 3 eventos, a maioria está inscrita para o 17º Eco Open de Taekwondo, que terá esportistas de todas as faixas, além de servir de seletiva para a Copa do Brasil da modalidade na categoria faixa preta. Em seguida está o 3º Festival Curumim, que contará com lutas simuladas para crianças até de 11 anos. O número de medidas protetivas de urgência para idosos aumentou 64% até setembro deste ano em Manaus, em comparação ao mesmo período do ano passado. Desde 2016, a Delegacia Especializada de Crimes contra Idosos passou a ser responsável por realizar os pedidos para os casos de violação de direitos, como nos crimes de ameaça e agressão. O número de inquéritos remetidos à Justiça também avançou em 2018, com um crescimento de 59%. Segundo a titular da delegada Ivone Azevedo, as medidas protetivas são para os casos de violência doméstica
injusta e violação de direitos previstas tanto no Estatuto do Idoso quanto na Lei 11.340/06, a Lei Maria da Penha. Amanhã, domingo, dia 4, às 19 horas, o Balé Folclórico do Amazonas apresentará o espetáculo A Dança do Sol, inspirado na pesquisa do historiador amazonense Mário Ipiranga Monteiro. Em sua adaptação, o balé folclórico mostra a adoração ao Deus Sol pelo olhar dos índios Arara. Historicamente, a Dança do Sol é um ritual de passagem que representa a mudança do jovem para homem guerreiro. A classificação é livre e a entrada de graça. Já em clima de final de ano, a Amazonas Jazz Band apresentará no dia 6 de novembro a retrospectiva 2018 com o repertório que dominou os concertos do grupo neste ano. Entre as canções estão garantidas Morning Dance, Garota de Ipanema e Tristeza, às 20 horas com entrada gratuita. Dentro da programação do palco giratório do Sesc, no dia 7 às 20 horas, será o espetáculo de dança O Crivo, do grupo Ateliê do Gesto, de Goiás. Na coreografia inspirada na obra Primeiras Histórias, do escritor João Guimarães Rosa, 2 intérpretes criam relações que só se revelam na medida em que atravessam suas histórias, o sertão, o mundo de cada um, solitário, percebendo no recolhimento um mergulho na busca no que permanece e do que se tornam diferentes e próprios. Classificação livre e entrada gratuita. Com o intuito de celebrar a história e a cultura de Cuba, o governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, em parceria com o Consulado de Cuba aqui em Manaus, promoverá de 6 a 8 deste mês, às 19 horas, a mostra de cinema cubano no Cine Teatro Guarani, na Avenida 7 de Setembro, na Vila Ninita. A entrada também é gratuita. Manaus, 6:03. Nos próximos dias 5 e 6 de novembro, a Secretaria de Estado de Cultura realizará audições para definir o elenco do Concerto de Natal 2018. Para participar, os interessados deverão comparecer ao Teatro da Instalação, situado à Rua Frei José dos Inocentes, aqui no centro, 14 às 17 horas, na segunda-feira, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas na terça-feira. Neste ano, o concerto será baseado em histórias inspiradoras sobre superação, fé, amor e solidariedade, que foram sugeridas pela população amazonense no período de 10 a 18 de outubro. Para selecionar a história do Concerto de Natal, a SEC criou uma comissão de seleção formada por 5 membros que receberam currículos de pessoas de instituições como a Universidade do Estado do Amazonas, Universidade Federal do Amazonas e a Federação do Teatro do Amazonas. Nas audições, os candidatos receberão os textos para o teste e farão as audições por ordem de chegada. O fornecimento de água será interrompido entre a noite da próxima segunda-feira e a manhã da terça-feira na zona leste de Manaus, segundo informou a Manaus Ambiental. A interrupção deve atingir moradores dos bairros de São José 3, Cidade de Deus, Nova Floresta e Núcleo 23 da Cidade Nova. Conforme a concessionária de água, serão instalados geradores de energia elétrica nos reservatórios de água. Nos próximos dias 5 e 6 de novembro, a Secretaria de Estado de Cultura realizará audições para definir o elenco do Concerto de Natal de 2018. Para participar, os interessados deverão comparecer ao Teatro da Instalação, situado à Rua Frei José dos Inocentes, no centro, 14 às 17 horas de segunda-feira e das 9 às 12, 14 às 17 horas na terça-feira. Neste ano, o concerto será baseado em histórias inspiradoras sobre superação, fé, amor e solidariedade. A existência da população masculina em cuidar da saúde, a falta de informação, contribuem para o diagnóstico tardio do câncer de próstata no país, conforme o médico urologista Adriano Maia Siqueira, da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, a Fundação SECOM, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde e à SUSAM. Chefe do Serviço de Urologia da Fundação SECOM e urologista há 16 anos, Adriano Maia explicou que a resistência masculina não é apenas em relação à realização do exame de próstata, utilizado no diagnóstico da neoplasia. O que ocorre é que o homem não tem o hábito de ir ao médico. Assim, conforme o especialista, o Movimento Mundial Novembro Azul, comemorado no dia 17, é uma oportunidade para alertar a população masculina sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. As chances de cura são maiores quando o câncer de próstata é diagnosticado na fase inicial, assim como ocorre com outras neoplasias, aumentando em
90% as chances de cura. O homem não pode procurar o médico apenas quando os sintomas estão evidentes, alertou Adriano Maia. A doença é silenciosa, não apresenta sintomas. Na fase avançada pode provocar dor óssea, sintomas urinários ou, quando mais grave, infecção generalizada ou insuficiência renal. O número de denúncias ao 181 diz que denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas aumentou 53% em 2018 entre os meses de janeiro e setembro, em comparação com o igual período do ano passado. Os dados fornecidos são da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência. O serviço gratuito atende 24 horas e recebe todos os tipos de denúncias de forma anônima. Em 2018 foram registradas 8.746 denúncias de crimes como tráfico de drogas e roubos, além de localização de foragidos da justiça. No ano anterior haviam sido 5.696 denúncias de janeiro a setembro. Segundo a gerente de estatística delegada Marília Campelo, todas as denúncias ao 181 têm a garantia do anonimato. O 181 é uma linha direta e confiável que o cidadão pode utilizar para fazer denúncias anônimas sobre qualquer crime, afirmou. A participação popular é fundamental para o trabalho das polícias, de acordo com a delegada. 6h13 em Manaus. Continuam abertas as inscrições para o curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Biologia e Ecologia realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, INPA. O processo seletivo oferece 6 vagas e os escolhidos ingressam a partir de janeiro de 2019. As inscrições vão até o dia 30 deste mês. A primeira etapa da seleção é eliminatória e consiste na avaliação do projeto de pesquisa. Já a segunda classificará as candidaturas aprovadas na primeira etapa. Cada projeto será avaliado por 4 pesquisadores doutorados ou doutores selecionados pelo Conselho de PPG Ecologia. Em nota, o INPA ressalta que os projetos devem seguir uma das 7 linhas de pesquisa do programa. Entre elas estão ecologia de comunidades, ecologia de ecossistemas, ecologia de populações, ecologia de organismos, entre outros. A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas divulgou o resultado preliminar dos candidatos que alcançaram 50% ou mais nas provas objetiva e subjetiva do processo seletivo de estágio 2018 na Defensoria Pública do Estado do Amazonas. O resultado está publicado no site da Defensoria, nos editais do dia 31/10/2018, www.defensoria.am.def.br/DOE DPAM 2018. A classificação dos candidatos segue ordem decrescente de pontuação e poderá ser conferida na sede da Escola Superior da Defensoria Pública, localizada na rua 24 de Maio, no centro, no horário de 9 às 13 horas. O candidato interessado deve consultar pessoalmente ou procurar suas notas e, se querendo, apresentar recurso no prazo máximo de 2 dias úteis a partir da publicação do resultado. A diretora da escola, da Defensora Pública Manuela Catanhede Veiga Antunes, informa que a participação no curso de capacitação é obrigatória, sob pena de exclusão do candidato no referido certame. Manaus, 6h15. A Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas colocou à disposição dos contribuintes amazonenses o aplicativo Cefaz para smartphones e tablets com plataforma Android. A nova ferramenta, disponível desde agosto, reúne alguns dos principais serviços do portal da Cefaz AM e tem o objetivo de contribuir com o fisco estadual. O Cefaz disponibiliza informações financeiras e tributárias por estabelecimento. O contribuinte pode realizar o acompanhamento de sua empresa por meio dos serviços como recolhimento de impostos, acompanhamento de processos, situação cadastral, documentos fiscais, pendências de desembaraço, entre outras aplicações. De acordo com o secretário da Cefaz, Alfredo Paz, a nova ferramenta serve para otimizar e promover agilidade às atividades dos contribuintes que utilizam os serviços. Para ter acesso à ferramenta, o contribuinte precisa autenticar o mesmo usuário e senha cadastrada anteriormente no domicílio tributário eletrônico DT e disponibilizada no portal da Cefaz AM. A adesão ao DTE exige que o contribuinte seja dono ou representante oficial da empresa, bem como possuir certificado digital. Para mais informações, a Cefaz AM disponibiliza um tutorial de como acessar o aplicativo móvel da Cefaz através do link www.cefaz.am.gov.br/Cefaz. Manaus, 6h16.
No dia de finados, muitas pessoas aproveitaram para orar por seus entes queridos em missas como a campal realizada em frente ao cemitério municipal de São João Batista. O arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Castriani, ministrou no palco montado na rua, a partir das 18 horas, a tradicional missa de comemoração dos fiéis defuntos, em alusão ao Dia dos Finados. Essa missa representa a fé na ressurreição dos mortos, que Jesus ressuscitou, que não somos a primeira geração e que as coisas não começaram conosco, mas sim com nossos antepassados que nos precederam. A celebração também é ação de graças pela vida que Deus nos deu. Que a vida é um bem precioso e que a vida eterna é mais preciosa ainda. Um dia todos vamos morrer e nos encontraremos no céu, comentou o arcebispo metropolitano. A morte, de acordo com o líder religioso, nos iguala. Somos iguais perante a morte. Ao ser questionado em face do conturbado momento político atual do país, que provocou e segue provocando sérias divergências entre direita e esquerda, Dom Sérgio Eduardo Castriani disse que a divisão existente entre nós são coisas irracionais, besteiras sem motivo, e que pensar na morte é muito bom lamentar, lembrar aos poderosos que o poder é uma coisa passageira. A Manaus Ambiental realiza um importante serviço nesta primeira quinzena de novembro, com a instalação de grandes geradores de energia elétrica nos principais reservatórios da cidade. O objetivo é reduzir as interrupções emergenciais no fornecimento de água por conta de situações de falha no serviço de energia elétrica, como oscilações e apagões. Com isso, a Manaus Ambiental tem o objetivo de tornar o sistema de água mais independente, beneficiando cerca de 1 milhão de pessoas em todas as zonas da capital amazonense. A instalação desses geradores faz parte das ações programadas do grupo AEGEA para tornar a operação da Manaus Ambiental mais eficiente, melhorando ainda mais a qualidade dos serviços prestados à população. O governador eleito Wilson Lima do PSC vai solicitar uma reunião com o novo presidente da República, Jair Bolsonaro, do PSL, para a próxima semana no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa de Wilson. As pautas do futuro encontro com o presidente eleito serão os benefícios fiscais do modelo Zona Franca de Manaus, repasses de investimentos para fortalecer a segurança pública do estado e para a conclusão de obras que estão paradas. No Amazonas, o número de nascimentos registrados aumentou 1,7% em um ano. É o que aponta os dados do resultado do Registro Civil 2017, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O número de mortes também registrou aumento de 2,6% entre 2016 e 2017. No Amazonas, em 2016, houve 70.366 nascimentos. Já em 2017 foram 71.583. Somente no ano de 2017, em todo o estado, foram registradas cerca de 81.489 pessoas. No entanto, 71.583 nasceram no mesmo ano, enquanto 9.906 nasceram em anos anteriores. Na capital amazonense, houve um registro de 39.280 pessoas, das quais 37.370 nasceram em 2017. Além disso, na região metropolitana de Manaus, houve 45.017 nascimentos, o que simboliza 62,5% dos nascimentos no estado. Agora 6h20 em Manaus. E atenção. Amanhã, domingo, o primeiro dia de horário de verão coincide com o primeiro dia de provas do Enem. Nos anos anteriores, o horário de verão começou pelo menos uma semana antes do exame, o que deixava tempo para os estudantes se acostumarem à mudança. Aqui no Amazonas, os portões serão abertos às 11 horas no horário local, com exceção dos municípios de Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamaraty, Jutaí, Lábrea, Pauini, São Paulo de Olivença e Tabatinga. Portanto, vamos prestar muita atenção nos horários e nos locais de prova para não chegar atrasado e perder o exame. Polícia. 4 mulheres foram detidas nesta sexta-feira após tentar entrar com drogas no Centro de Detenção Provisório Masculino em Manaus. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, mulheres estavam com drogas escondidas em partes íntimas. A detenção aconteceu nesta sexta-feira durante o horário de visita. As mulheres, que são esposas de detentos do CDPM, passaram por uma revista na máquina de Beldiscan
antes de entrar na unidade prisional. Uma mulher de 26 anos e duas crianças de 9 e 8 anos ficaram feridas na tarde desta sexta-feira após um carro capotar na rodovia AM070 Manuel Urbano, que liga Manaus aos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão. O Corpo de Bombeiros afirmou que foi acionado para a ocorrência por volta das 15 horas desta sexta-feira. No local, uma mulher e duas crianças ficaram feridas após um carro capotar na estrada próximo ao município de Iranduba. Segundo os bombeiros populares, conseguiram tirar as vítimas do veículo e levaram para um serviço de pronto atendimento nas proximidades. A mulher e as crianças sofreram leves escoriações pelo corpo. Manaus 6:24. Mais de 900 quilos de maconha tipo skunk foram apreendidos e 2 pessoas foram flagranteadas durante a ação realizada na noite da última quinta-feira pelo Departamento de Investigações sobre Narcóticos e o Grupo Força Especial de Resgate e Assalto da Polícia Civil do Amazonas. O material entorpecente que vinha sendo monitorado há pelo menos 20 dias foi interceptado em uma caçamba antes de ser embarcado em um porto privado no bairro da Compensa, zona oeste desta cidade. Avaliada em cerca de 15 milhões de reais, a maconha skunk seria distribuída para organizações do tráfico em Belém, São Paulo e também no Rio de Janeiro. A droga dividida em tabletes estava encaixotada e seria embarcada misturada a barras de ferro. O carregamento foi apresentado pelo secretário de Segurança, Coronel Amadeu Soares, delegado-geral da Polícia Civil, Frederico Mendes, e a diretora adjunta do DENARC, delegada Tamara Albano, durante coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira, na Delegacia Geral no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste. Essa foi uma das maiores apreensões registradas pelo DENARC este ano, e o que é mais uma demonstração da força do trabalho diuturno realizado para combater o tráfico e a criminalidade no Amazonas. A polícia está atuando de forma enérgica, combatendo de forma contundente este que é o maior mal da sociedade brasileira. Aproveito para pedir o apoio de todos com denúncias. A população pode ligar para o 181, colaborar e confiar na polícia, destacou o delegado-geral Frederico Mendes. Foram presos em flagrante o motorista do caminhão Carlos Alberto Batista Varjão, de 59 anos, e Ellen Cristina de Araújo, de 31 anos. Os dois estavam no ponto e vão responder inquérito por tráfico de drogas. Em depoimento após a prisão, Carlos alegou ter sido procurado um dia antes por uma pessoa de identidade supostamente desconhecida para complementar a carga que levava em seu caminhão. Negou que soubesse o conteúdo e disse que recebeu 1.500 pelo adicional. Segundo a diretora adjunta do DENARC, delegada Tamara Albano, ao longo dos últimos 20 dias, as equipes de investigação levantaram todas as informações sobre o transporte do entorpecente e, na noite de ontem, aguardaram um momento ideal para o flagrante. Essa apreensão é fruto de um longo trabalho de investigação. Ontem, às 19 horas, tivemos a confirmação de que a droga estava embarcada no caminhão do primeiro flagranteado e que estava aguardando balsa para sair. Nossas equipes do DENARC e o Grupo Fera se deslocaram ao porto e identificaram o veículo. Na cabine estavam os 2 presos que não apresentaram nenhuma resistência, disse. A ação foi realizada pelo DENARC, Grupo Fera, que integra a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais do Amazonas, e teve a colaboração da Secretaria Executiva Adjunta da Inteligência, SEAI. O secretário de Segurança Pública, Coronel Amadeu Soares, disse que ações como a efetuada na noite desta sexta-feira reforçam o êxito do trabalho das forças policiais do Amazonas no combate ao tráfico de drogas. Rota do transporte de drogas produzidas em países vizinhos, o estado precisa ter suas fronteiras melhor protegidas também por forças federais, como Amadeu Soares. Esportes. Arthur Zanetti está de volta ao pódio no Campeonato Mundial. Nesta sexta-feira, em Doha, no Catar, o campeão olímpico de Londres 2012 conquistou a medalha de prata nas argolas com a nota 15.100, superando pelo grego, que conseguiu 15.366. O atleta europeu chegou ao tricampeonato e na segunda-feira será submetido a uma cirurgia no ombro. A FIFA pode alterar 3 regras do futebol. Segundo o jornal inglês The Telegraph, o International Football Association Board, órgão da entidade que regulamenta as normas do esporte, está considerando o fim do rebote nas penalidades, flexibilização quando a bola bate na mão e que o jogador a ser substituído possa sair em qualquer área do campo e
imediatamente. No dia 6 de novembro, em Londres, a IFBA vai se reunir para debater as novas medidas. A Confederação Sul-Americana de Futebol, Conmebol, divulgou nesta sexta-feira as datas das semifinais da Copa Sul-Americana. Os jogos de ida acontecem na próxima semana, na quarta e na quinta-feira. As partidas de volta serão nos dias 28 e 29 deste mês. Na quarta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba, o Atlético Paranense recebe o Fluminense. O jogo de volta está marcado para o dia 28 no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, também às 21h45. No duelo entre colombianos, Independiente Santa Fe e Junior Barranquilla se enfrentam na próxima quinta-feira em Bogotá, no legendário estádio El Campín. O segundo confronto está previsto para o dia 29 em Barranquilha. As duas partidas terão início às 22h45, horário de Brasília. 6h31 em Manaus. Vamos falar um pouquinho de loteria. Ontem nós não tivemos os sorteios. Isso, não tivemos os sorteios porque ontem foi feriado, né? Dia dos Mortos. Mas hoje nós temos a Mega Sena, o concurso de número 2094 da Mega Sena, que pode pagar um prêmio bom, 10 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio ocorre às 20 horas, horário de Brasília, deste sábado em Arapiraca, Alagoas. Então vamos voltar a falar de futebol. Vamos ao placar do jogo de ontem na Série B. Ponte Preta 2, São Bento 1. Vila Nova de Goiás 0, Paysandu também 0. Oeste 0 e Figueirense também 0. Sampaio Correia 3, CSA 3, melhor dizendo, Sampaio Corrêa 2, CSA 3. Com os jogos de ontem, a classificação na Série B ficou assim: o Fortaleza continua em primeiro lugar com 61 pontos. O CSA é o segundo com 57. O terceiro é o Avaí com 55 e o quarto colocado é o Goiás com 54 pontos. Ou seja, se o campeonato terminasse hoje, estariam classificados para a Série A do próximo ano o Fortaleza, o CSA, o Avaí e o Goiás. Lá embaixo, na zona de rebaixamento, estão o Juventude na 17ª colocação com 35 pontos, o Paysandu na 18ª colocação com 34 pontos, o Sampaio Corrêa na 19ª colocação com 32 pontos e o Boa Esporte Clube na 20ª posição, é o FOBA, com 29 pontos. Estes são os virtuais rebaixados: o Juventude, ou melhor dizendo, o Paysandu, o Sampaio Corrêa, o Boa Esporte Clube, começando ali pelo Juventude com 35 pontos. E ainda hoje, Eduardo Silva, temos pela Série B estes jogos: Avaí e Londrina, CRB e Boa Esporte Clube, Atlético de Goiás e Fortaleza, Coritiba e Guarani. 3 jogos abrem a rodada deste fim de semana da Série A do Campeonato Brasileiro. São eles às 16 horas Atlético Mineiro e Grêmio. Horário Manaus, também às 16 horas Fluminense e Vasco. Às 18 horas Palmeiras e Santos. E antes de mais nada, propõe-se um desafio lá na Europa. Imagine que os clubes do continente europeu tenham se unido e concordado em desertar da UEFA. A UEFA é conhecidíssima no mundo inteiro, assim como de suas respectivas confederações, para formar uma Superliga na Europa. Pois bem, embora pareça ficção, tal plano vem sendo arquitetado há pelo menos 3 anos e pode sair do papel até 2021. Ou seja, o que já aconteceu aqui no Brasil, houve aquela tentativa da Superliga, essa coisa toda, está acontecendo também lá na Europa e pode resultar na criação de uma liga independente, uma liga paralela à UEFA, ou quem sabe até a extinção da UEFA. Últimas notícias. Manaus 6:35. A economia brasileira tem potencial de crescer mais de 3% no ano que vem se o novo governo conseguir aprovar as reformas, especialmente a da Previdência, e acelerar as privatizações, segundo economistas ouvidos pelo Estado. A dúvida dos especialistas é quanto à governabilidade do presidente eleito Jair Bolsonaro e sua capacidade de obter o apoio do Congresso e da sociedade para aprovação das reformas. Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa o pregão desta sexta-feira, à medida que investidores digeriram novas informações referentes à implementação de sanções americanas sobre o mercado de petróleo do Irã. Em Nova York, o petróleo WTI encerrou o dia de menor nível desde abril, após o contrato para entrega em dezembro cair 0,86%, cotado a $63,14 por barril. Já o barril do Brent para janeiro recuou 0,08% para $72,83, no menor nível desde agosto. Os dois contratos enfrentaram a quarta semana consecutiva de perdas, com o WTI em queda de 6,58% e o Brent cedendo 6,17%. 6h36 em Manaus.
O presidente eleito Jair Bolsonaro do PSL passará o feriado na base natal de Restinga de Marambaia, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Marinha. A Marinha informou que o presidente eleito chegou à base naval de Lanche e não vai passar a noite no local. O local recebe presidentes para períodos de descanso na parte oeste da Restinga de Marambaia, onde fica o centro de avaliação da ilha de Marambaia. O presidente Michel Temer passou o feriado de carnaval no local. A indicação do juiz federal Sérgio Moro, que comanda as investigações da Operação Lava Jato para o cargo de ministro da Justiça, repercutiu na imprensa internacional desde antes mesmo de Moro aceitar o cargo. Os jornais estrangeiros apontam que a indicação é uma sinalização de que o Brasil vai intensificar a luta contra a corrupção. Veículos também fazem críticas à conduta do juiz na Lava Jato, dizendo que as investigações teriam dado mais peso às acusações ao PT. Mas, para 78% dos brasileiros, a Lava Jato contribuiu efetivamente para combater a corrupção no Brasil. Entre os eleitores de Jair Bolsonaro, esse índice atinge 83%. O senador Magno Malta, do Paraná, confirmou nesta sexta-feira que tem espaço garantido no Palácio do Planalto ao lado do presidente eleito, Jair Bolsonaro do PSL. Ele, no entanto, não revelou se de fato comandará uma nova pasta que vem sendo chamada de Ministério da Família, que acomodaria desenvolvimento social e direitos humanos. Manaus, 6:38. A Polícia Federal vai apurar interferências na investigação do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, do PSOL, e do motorista Anderson Gomes, ocorrida em março deste ano. O Ministério Público e a Polícia Civil estaduais seguem na apuração do homicídio em si, que, depois de quase 8 meses, ainda não tem nenhum responsável identificado. O anúncio da atuação da Polícia Federal foi feito pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Segundo ele, o Ministério Público Federal obteve 2 depoimentos com denúncias de que policiais do Rio e uma organização criminosa teria atuado para desviar investigações e dificultar a identificação dos autores e mandantes do assassinato. A Polícia Federal entra no caso depois de um pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Com pautas semelhantes às do presidente eleito Jair Bolsonaro para o combate à violência, que contemplam, por exemplo, o princípio de excludente de ilicitude para as ações de policiais em confronto, o governador eleito Wilson Witzel planeja viajar para Israel no ano que vem para buscar tecnologias para uso na área de segurança. Ele deve ir acompanhado do deputado estadual que se elegeu para o Senado, Flávio Bolsonaro, do PSL, filho do presidente eleito, de acordo com a informação da coluna de Berenice Seara, do Extra. Os dois se encontraram e discutiram, entre outros recursos técnicos, o uso de drones que levam armas acopladas. Esta semana, Witzel já havia defendido o abate de criminosos com fuzis, que foi criticado por especialistas e pelo atual ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. O futuro ministro da Defesa, general Augusto Heleno, no entanto, apoiou a ideia adotada, segundo ele, no Haiti. Manaus, 6:39. Uma iniciativa do Tribunal de Justiça de São Paulo está ajudando a encontrar um lar para crianças que tinham dificuldade de encontrar famílias interessadas na fila da adoção. O projeto Adote Boa Noite divulga a imagem e o perfil de crianças e adolescentes cadastradas nas varas da infância e juventude do estado e que até hoje não tiveram nenhuma demonstração de intenção para serem adotados. A iniciativa é uma das 12 finalistas da 15ª edição do Prêmio Inovare, a maior premiação jurídica do país. Os indicados foram anunciados esta semana. A prova de redação do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio Enem, deverá ser mais exigente este ano e os estudantes deverão estar atentos, sobretudo, ao uso da língua portuguesa, segundo o coordenador pedagógico do Vetor Vestibulares, Rubens César, que foi corretor da redação do Enem por 3 anos seguidos, de 2014 a 2016. O que aparece na correção do Enem é a gramática instrumental. O aluno não tem que ser usuário do idioma, não precisa ser especialista, não tem que saber nomenclatura, mas tem que saber usar o idioma, disse o especialista. O Sinditele Brasil, sindicato responsável pelas operadoras de telefonia, afirmou que as empresas já programaram o início do horário de verão em suas redes e serviços. A mudança acontece na primeira hora deste domingo. Apesar disso, é preciso estar atento para que a função
data e hora do celular esteja em modo de busca automática pelo horário da rede operadora, afirma o Sinditele Brasil. Em caso contrário, o aparelho não fará a atualização automaticamente. Agora 6h41 em Manaus. Cerca de 110 quilos de cocaína foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na madrugada deste sábado no município de Seropédica, na região metropolitana do Rio. A droga estava escondida em um caminhão que continha toneladas de sucata. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o entorpecente seria distribuído no Complexo da Maré. Agentes da Polícia Rodoviária Federal realizavam uma blitz na antiga rodovia Rio-São Paulo, a BR-465, quando desconfiaram do motorista de um caminhão e resolveram abordá-lo. O suspeito de 42 anos entrou em contradição sobre o motivo da viagem. Ele transportava cerca de 28 toneladas de sucata. Diante do nervosismo do condutor, uma equipe do Grupo de Operações com Cães foi acionada. Manaus, 6h42. O presidente eleito Jair Bolsonaro desautorizou em texto publicado em sua conta no Twitter na manhã de ontem informações divulgadas pela imprensa de que sua equipe estaria estudando a criação de novos impostos. Desautoriza informações prestadas junto à mídia por qualquer grupo intitulado Equipe de Bolsonaro, especulando sobre os mais variados assuntos, tais como CPMF, Previdência, etc., afirmou Bolsonaro. O jornal O Globo trouxe nesta sexta-feira matéria segundo a qual a equipe econômica do novo governo pretende criar um imposto sobre movimentações financeiras nos moldes da antiga CPMF. O objetivo é substituir a contribuição ao INSS que as empresas recolhem sobre os salários e assim fomentar a geração de empregos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão autônomo da Organização dos Estados Americanos, OEA, enviará a delegação ao Brasil para coletar informações sobre violações de direitos humanos. A visita será do dia 5 ao dia 12 de novembro. A comissão atende a convite feito pelo governo brasileiro no início de 2018. De acordo com a nota divulgada pelo Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores dos Direitos Humanos, a visita terá foco na discriminação, desigualdade, pobreza, institucionalidade democrática e políticas públicas em direitos humanos. Dentre esses eixos, a comissão dará especial atenção aos grupos que historicamente se encontram em situação de discriminação, vulnerabilidade e exclusão. Manaus, 6h43. Os Estados Unidos registraram um déficit na balança comercial de 54,2 bilhões de dólares em setembro, 1,3% maior que o do mês anterior, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pelo Departamento do Comércio. O saldo negativo de agosto foi ligeiramente revisado para cima a 53,24 bilhões de dólares e para 53,31 bilhões de dólares. O resultado de setembro veio acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previa um déficit de 53,8 bilhões de dólares. As exportações dos Estados Unidos totalizaram 212,57 bilhões de dólares em setembro, enquanto as importações somaram 266,58 bilhões de dólares, com avanço de 1,5% entre agosto em ambos os casos. Mesmo assim, os Estados Unidos criaram 250 mil empregos em outubro, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pelo Departamento do Trabalho. O resultado veio bem acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previa a geração de 188 mil vagas. Já a taxa de desemprego ficou em 3,7% em outubro, inalterado em relação ao mês anterior e no menor nível em 49 anos, vindo em linha com a projeção do mercado. Números revisados mostraram que a economia americana gerou 118 mil postos de trabalho em setembro e 286 mil em agosto, sem perda ou ganho líquido no período. Manaus, 6h45. A nova investigação da Polícia Federal sobre a suposta existência de uma organização criminosa que impede a elucidação da morte da vereadora Marielle Franco deverá apurar se houve má conduta e proteção ilegal a criminosos por parte de policiais civis do Rio de Janeiro. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, agradeceu nesta sexta-feira o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, por decidir transferir a embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Eu parabenizo meu amigo Jair Bolsonaro por sua intenção de mudar a embaixada
embaixada em Jerusalém. Um passo histórico, correto e emocionante, disse o premier israelense. A Procuradoria Espanhola solicita penas de entre 7 e 25 anos de prisão para os líderes independentistas catalães acusados de rebelião e malversação pela tentativa de secessão de 2017, afirma o documento de acusação divulgado nesta sexta-feira. O ex-vice-presidente catalão Oriol Junqueras, detido há exatamente um ano, é alvo do pedido da maior pena por ser o principal dirigente político presente no julgamento contra 18 líderes separatistas que deve começar nos primeiros meses de 2019. Carlos Puigdemont, que era o presidente do governo regional da Catalunha no momento da tentativa de separação, não estará no julgamento, pois se encontra exilado na Bélgica e no momento está fora do processo. Manaus 6:46. O Ministério Público Federal apresentou as alegações finais do processo da Operação Cadeia Velha, que desvendou um esquema de corrupção na Assembleia Legislativa do Rio. Os procuradores pedem a condenação dos deputados estaduais Jorge Pisciani, Paulo Melo, Edson Albertassi, todos do PMDB. Os procuradores afirmam que Pisciani, Melo e Albertassi integravam o núcleo político da organização criminosa e que, ao lado de empresários, os deputados se aproveitaram dos cargos para enriquecimento pessoal e fortalecimento político em troca de vantagens ou blindagem de interesses de grupos econômicos específicos. Manaus 6:47. Uma das mulheres que acusou de estupro Brett Kavanaugh, indicado à Suprema Corte dos Estados Unidos pelo presidente do país, Donald Trump, reconheceu ter mentido para evitar que o juiz fosse confirmado no cargo pelo Senado. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pela Comissão de Justiça do Senado americano. Judy Monroe Layton reivindicou a autoria de uma carta anônima enviada em setembro à senadora democrata Kamala Harris, que faz parte da comissão, em que acusava Kavanaugh e outro homem de ter estuprado várias vezes, cada um em um veículo. A carta estava assinada sob pseudônimo de John Doe e foi negada por Kavanaugh. Como as acusações eram pouco específicas, não receberam muita atenção dos senadores, que acabaram por confirmar a indicação do juiz, apesar de outras 3 denúncias. E um dia depois de sugerir que soldados enviados à fronteira com o México teriam liberdade para disparar contra migrantes que atirassem pedras contra a força de segurança, o presidente americano Donald Trump voltou atrás na declaração nesta sexta-feira, afirmando que os migrantes seriam apenas presos. Manaus 6:48. A ordem para assassinar o jornalista saudita Jamal Khashoggi veio dos mais altos níveis do governo em Riad, declarou nesta sexta-feira o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, em artigo publicado no jornal Washington Post. Sabemos que os executores estão entre os 18 suspeitos detidos na Arábia Saudita e também sabemos que estes indivíduos vieram à Turquia para cumprir uma ordem. Matem Khashoggi e partam. Finalmente sabemos que a ordem para matar Khashoggi veio dos mais altos níveis do governo saudita, declarou Erdogan. As autoridades da Indonésia confirmaram neste sábado a morte de um dos mergulhadores que procuram uma outra caixa preta e o avião da Lion Air, que caiu na última segunda-feira no mar de Java. A aeronave caiu com 189 pessoas a bordo, sem deixar sobreviventes, apenas 13 minutos após decolar do aeroporto de Jakarta. Uma das caixas pretas foi encontrada na última quinta-feira. Partes da fuselagem do avião também foram encontradas. Uma operação conjunta de forças de segurança da Argentina e dos Estados Unidos apreendeu nesta sexta-feira um arsenal de armas e munições de grosso calibre, segundo o jornal da Globo. Segundo autoridades argentinas, o arsenal foi contrabandeado dos Estados Unidos e tinha como destino o Brasil. Iria abastecer uma facção criminosa que atua no Rio de Janeiro. As apreensões foram feitas em Buenos Aires e mais 3 cidades argentinas. O jornal argentino La Nación diz que mais de 300 armas de guerra foram apreendidas. Manaus 6:50. O presidente eleito Jair Bolsonaro disse que não faz sentido manter relações diplomáticas com Cuba, porque a ilha desrespeitou os direitos humanos. Em entrevista publicada nesta sexta-feira pelo jornal Correio Brasiliense, Bolsonaro criticou o programa Mais Médicos, no qual 11.420 médicos cubanos trabalham em regiões pobres ou remotas do Brasil. As autoridades palestinas, frequentemente divididas, se uniram para criticar de forma explícita o anúncio do presidente eleito Jair Bolsonaro de mudar a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Trata-se de uma medida provocadora que é ilegal diante do direito internacional e que não faz nada mais que desestabilizar a região, disse Hanani uma alta autoridade palestina à agência de notícias internacionais AFP. E mais uma vez, atenção. O horário de verão de 2018 começa na primeira hora deste domingo, dia 4 amanhã.
À meia-noite, os moradores de 10 estados e do Distrito Federal devem adiantar o relógio em 1 hora. O ajuste vale para as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, com os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Irá vigorar até o terceiro domingo do mês de fevereiro de 2019, um dia 17. Neste dia 4 de novembro, primeiro dia de provas do Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio, mais de 3 milhões de candidatos precisarão adiantar o relógio em 1 hora para se adequar ao horário de verão, que nesse ano coincide com o exame do MEC. Eles representam 56% do total de 5,5 milhões de candidatos com inscrição confirmada nas provas. O fechamento dos portões no Amazonas, Rondônia e Roraima será às 11 horas no horário local. Muita atenção, portanto. 6 horas e 52 minutos em Manaus, as manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro volta a desautorizar a equipe a prestar informações sobre retorno da CPMF. Destaque do dia. Mulher é assassinada com um tiro de fuzil no rosto na favela do Jacarezinho. Ainda no Rio de Janeiro, destaque do Extra. Witzel e Flávio Bolsonaro vão a Israel comprar drone que faz disparos. Principal matéria de capa do jornal A Folha de São Paulo. Brasil pode perder investimentos árabes com embaixada em Jerusalém. O estado de São Paulo. Gleisi diz que Lula está indignado com a escolha de Moro para ministério. Vamos ao Planalto Central com destaque do jornal Correio Brasiliense. Proposta de Witzel de abater criminosos com fuzis é ilegal, dizem especialistas. Valor econômico. Estados Unidos anunciam retorno de todas as sanções contra o Irã. 8 países terão isenções. Vamos a BH com a principal matéria de capa do jornal Estado de Minas. PT pede doações para encerrar contas da campanha presidencial de Haddad. Vamos agora ao Recife com o centenário Jornal do Comércio. Dor e revolta marcam sepultamento de comissário aposentado da polícia em Pernambuco. Fortaleza, Diário do Nordeste. Paciente com problemas mentais morre à espera de ambulância em Fortaleza. 0 hora, Porto Alegre. Motorista é abordado na BR-101 em Santa Catarina após fugir de pedágios 293 vezes. E finalmente o Brasil Econômico. Impostômetro chegará à marca de 2 trilhões de reais já no dia 6. 6 horas e 53 minutos em Manaus. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição técnica de Jean Santos e Hernandes Sampaio. A apresentação de Edson Mello e Eduardo Silva.